Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Tem uma palavra de Deus para poder compartilhar contigo, para que você possa refletir, você possa pensar e entender que muitas das vezes nem tudo está perdido, nem tudo está acabado. Vai chegar certas circunstâncias no cenário da sua vida que muitas das vezes você vai olhar e vai dizer: está acabado, está perdido, não tem mais jeito, não tem mais solução. É aonde que Deus, Ele pode te surpreender e você passar a crer ainda mais na existência de Deus. Às vezes Deus permite algo em nossas vidas para poder chamar a nossa atenção, para que a gente fique sensível a ouvir a voz do Senhor, porque às vezes com a mente cheia de tantas coisas que preenche a mente, o coração, afazeres, que preenche o nosso dia, que às vezes não sobra tempo e nem espaço para Deus, e às vezes Deus, Ele para tudo só para poder chamar a nossa atenção. Deus trava algumas coisas em nossas vidas para poder chamar a nossa atenção, para poder mostrar para a gente que o centro de tudo não é as nossas vontades, que o centro de tudo é a vontade de Deus para com as nossas vidas. Às vezes tudo está normal aos nossos olhos, a nossa vida está andando conforme a gente pensa que tem que andar. A gente levanta, vai trabalhar, volta, faz. Aparentemente parece que tudo está no seu controle. E muitos vai deixando Deus de canto, vai deixando Deus de lado. Aí quebra um princípio que vai dizer: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, o teu próximo como a ti mesmo. Aí a pessoa foca tanto em si mesmo, foca tanto em suas próprias coisas, que começa a amar as coisas e não Deus acima das coisas. Começa a ficar tão distante de Deus que já não reconhece mais Deus como seu Criador, que estabeleceu a saúde, o fôlego da vida, que abriu a porta, que fez e que está fazendo. A pessoa esquece desse Deus. Aí Deus começa a travar tudo na vida de alguns, que Ele tem obra, que Ele tem propósito, que Ele escolheu, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O chamado tem chamado, Deus chama, Deus fala, mas não ouve, não obedece, não vem, não faz, não vai, não busca, não ora, não está nem aí, não teme, não tem tremor diante de Deus e nem da sua palavra. O escolhido, ele não tem muita escolha. Aquele que Deus escolheu para ser um pregador, aquele que Deus escolheu para poder louvar o nome dele, aquele que Deus escolheu para poder pastorear, aquele que Deus escolheu para poder estar na tua obra, você pode fugir o tanto que você quiser, que uma hora Ele vai parar tudo na sua vida, ao ponto que você vai olhar para um lado e para o outro, e vai se encontrar como um Saulo de Tarso, que depois se tornou o apóstolo Paulo. O Senhor travou tudo na vida dele, indo no caminho de Damasco, para poder perseguir aqueles que estavam no caminho do Senhor Jesus e até matar. Ele certamente caiu do cavalo, porque estava indo certamente a cavalo, e ele cai. Quando ele cai, ele olha e ele vê um resplendor de luz,
e uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu? Sou eu, Senhor Jesus. Não tenta recalcitrar contra os meus aguilhões, não tenta fugir, não tenta correr, não tem como. Eu tenho uma obra na tua vida, Paulo. Saulo, você vai ser pregador do Evangelho. Nós usamos a expressão, irmão, ele caiu do cavalo, porque certamente o meio de transporte naquela época, o mais usado é a cavalo. Ele está vindo de uma cidade para outra, então não está vindo a pé. Certamente, quando ele ficou cego, com um resplendor de luz, ele ouviu a voz, ele certamente, ele foi neutralizado das suas forças pelo Senhor. Você sabia que às vezes Deus ele vai neutralizar as nossas forças ao ponto que a gente não consegue reagir a não ser se render em viver o propósito de Deus, em viver a vontade de Deus, em viver o que Deus quer que nós vivemos? Por quê, pastor? Porque Deus te escolheu. Porque Deus te escolheu. E Deus cria circunstâncias que às vezes nos causa dor, nos causa perda, só para poder revelar o amor dele por nós, irmãos. E a gente chega ao consentimento quando o amor do Senhor nos constrange e a gente está na presença dele, vivendo o propósito dele, o que ele quer que a gente vive. A gente fala: por que eu não vim antes? Mas ele tentou por várias vezes, mas muitos, quando ouve a voz do Senhor, e o Senhor chama, o Senhor convida para poder viver o que o Senhor quer que ele vive, ele endurece o coração, ele diz não por muitos anos, para não viver o propósito de Deus, porque viver o propósito de Deus nos confronta. Viver o propósito de Deus, às vezes nós chora, às vezes a gente quer parar. Eu lembro que um dia eu estava dentro do carro, irmãos, indo pregar de uma cidade para outra, esbagaçado, numa luta terrível. E eu falei assim: Deus, eu não vou dar conta, a luta está muito grande, a dor está muito grande. E Deus falou comigo dentro do carro: não deixe que a sua dor, não deixe que esta luta seja maior do que o propósito que eu tenho na sua vida. Não deixe que esta luta seja maior do que a obra que eu tenho na tua vida, a qual você já começou, a qual você já está nela. Não desista, não deixe que o problema, que a dor, que a luta seja maior do que o propósito de Deus na sua vida e você venha abrir mão de tudo e venha desistir. Tem dias que é difícil, irmãos. Tem dias que o cinto aperta. Tem dia que a luta é grande. Tem dia que a aflição permeia no nosso coração como ser humano. Tem dia que eu olho para um lado e para o outro e eu falo: não tem saída, não vejo solução. Tanto na área espiritual, como na financeira, como dentre outras áreas da nossa vida. A gente olha e fala: vai vir a provisão da onde? Vai vir um socorro da onde? Vai vir um refúgio de Deus da onde? A gente olha e já tentamos, já falamos com todos que poderemos falar, e a gente não vê nada acontecer. Quando pensa que não, que você para e chega no seu limite e fala: acabou. Aí Deus fala: agora eu vou agir para poder mostrar que eu estou aqui e que eu estou vendo toda essa situação que você está passando. A palavra de Deus para alguém é: não desista, não para, não deixe que esta luta, que este problema, que essa dor, que esse sofrimento seja maior do que o propósito de Deus na sua vida. No meio de milhares de tantas pessoas, Deus te trouxe para a presença dele. Olha o tanto de colegas que você tem,
Olha o tanto de pessoas nesse mundo incrédula, que não acreditam na palavra, não acreditam em Deus, não tem fé nas coisas de Deus. E você tem fé. Você acredita, porque Deus implantou dentro de você essa crença, essa fé. Não foi lavagem cerebral que fizer em você, não. O apóstolo Paulo era homem poliglota, estudado, conhecedor de todas as leis, conhecedor de outras línguas, de outros países. Não foi lavagem cerebral que fez na mente dele, não. Foi Deus que chamou ele para viver o propósito dele. Não é isso que muitos falam. Muitos que se acham inteligentes e falam bem assim: a maioria desses crentes são leigos, faz lavagem cerebral na mente dele. Não. Deus chama tanto o poliglota, o estudado, o inteligente, como os leigos também. Deus tanto alcançou o leigo, que não tem escolaridade, que não tem muito conhecimento, como também chamou o doutor, chamou o advogado, chamou o juiz, e fez uma obra na vida dos tais. O apóstolo Paulo é a poliglota, homem entendido, que estudou aos pés de Gamaliel, homem que tinha todo o conhecimento da ciência, mas ele deixou tudo isso para poder viver o propósito de Deus. Não é lavagem cerebral, não é ninguém que fez nossa cabeça, não, foi Cristo que nos chamou, Cristo que nos escolheu, Jesus nos escolheu, e nós atentamos a viver o chamado de Deus em nossa vida, e nós entendemos. Tem pessoas que se acham tão inteligente e falam: a minha cabeça ninguém faz, até o dia que Jesus quiser entrar dentro dela. Até o dia que Jesus quiser entrar dentro dela, todo conhecimento seu, toda sabedoria sua cai por terra, e só prevalece a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus na vida do homem e da mulher que Deus escolhe. O apóstolo Paulo é um homem inteligente, mas ele vai dizer bem assim: quando eu fui ter com vós, eu fui anunciar senão a simplicidade do evangelho da crucificação de Cristo. Ele vai dizer: me fiz de judeus para ganhar os judeus, me fiz de gregos para ganhar os gregos. Ou seja, Paulo, ele tinha uma simplicidade de todo o ambiente que ele entrava, ele sabia entrar e sair. E ele tinha um amor tão grande pelas almas, sem desprezar classificações de pessoas, pobre ou rico, ou pessoas intelectuais, ou pessoas inteligentes. Ele entrava em todo o ambiente e trazia a palavra da salvação, porque o evangelho ele entra em qualquer ambiente, irmão. O evangelho ele entra em qualquer ambiente. O evangelho é simples e fácil de entender para quem quer entender. Então ele vai dizer: como eu fui ter com vocês, eu fui anunciar o evangelho simples da crucificação de Jesus. Não fui com palavras bonitas, demonstração de sabedoria humanas. Não é isso que hoje muitos querem impressionar a população, o auditório, a igreja, com palavras difíceis, com palavras bonitas. Mas o apóstolo Paulo é o maior exemplo de homem de Deus, que sempre nos ensina a levar o evangelho de Cristo Jesus. Seja simples, como o nosso Senhor Jesus Cristo foi simples em anunciar a palavra, anunciar o evangelho. Então continue firme, permaneça firme, deixa Deus te usar do seu jeito, da sua maneira. Não queira ser o que você não é, seja você mesmo, e Deus vai te honrar. Que Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Estou aqui na igreja e estou orando por todos vocês, em nome de Jesus.